Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre as funções seno e cosseno. Dado um número real x, a função seno é uma função de R em R que associa x ao seno do arco x medido em radianos. O gráfico da função seno é o conjunto de pontos do plano de coordenadas x e seno x para todo x real. É conveniente começar a construção do gráfico apenas com os valores de x variando de 0 a 2π. Aqui estão alguns desses arcos em radianos e seus valores bem conhecidos de seno. E aqui estão os seus respectivos pontos no GeoGebra. 0 e 0, π sobre 6 e meio, π sobre 4 e raiz de 2 sobre 2, π sobre 3, 3,14 dividido por 3, 1, alguma coisa, um pouquinho depois do 1, olha lá. π sobre 3 e raiz de 3 sobre 2, π sobre 2 e 1, e assim por diante. Agora vamos ver como fica o gráfico da função seno para os demais pontos entre 0 e 2π. Temos aqui a circunferência trigonométrica e um arco dela de comprimento x, com uma extremidade 1 e 0, girando no sentido anti-horário. Então tem aqui um arco dessa circunferência trigonométrica de comprimento x, girando no sentido anti-horário. Ok? Então está aqui. Vamos supor aqui para o ângulo de 30 graus. Então, 30 graus, o comprimento desse arco é π sobre 6, que é equivalente a 30 graus em radiano. Então, sabemos que o seno medido em radiano desse arco é a coordenada y dessa sua outra extremidade. Então, é a coordenada y, olha lá, meio. Então, temos aqui o comprimento x, que é π sobre 6, e o seno é a coordenada y, que é meio. Está aqui, ó. Então, temos esse ponto aqui, que é o ponto π sobre 6 e meio. Se eu girar esse arco, então eu vou ter ali o ponto, aquele ponto ali, ele tem a coordenada x dele é o comprimento x do arco e a coordenada y dele é a coordenada y da outra extremidade girada no sentido anti-horário. Então, se a gente colocar um rastro nesse ponto aqui, ó, se eu vier aqui e colocar um rastro, né, aqui no GeoGebra, se eu clicar aqui com o botão direito e colocar exibir rastro, a gente vai ter exatamente o gráfico da função seno para os pontos entre 0 e 2π. Uma função f de R em R chama-se periódica quando existe um número t diferente de zero, tal que f de x mais t é igual a f de x para todo x pertencente a R. O menor número t maior que zero, tal que f de x mais t é igual a f de x para todo x pertencente a R, chama-se período da função f. Em outras palavras, uma função é periódica de período t se repete seus valores de t em t. Para estender o gráfico de seno x para x fora do intervalo de 0 a 2π, ou seja, variando sobre todos os números reais, lembramos que seno de x mais 2kπ é igual a seno x. Por exemplo, o gráfico de seno x para x entre 2π e 4π é igual ao gráfico de seno x para x entre 0 e 2π. É como se o arco tivesse dado uma volta completa no círculo trigonométrico e aí os mesmos valores de seno se repetiriam novamente. E isso vale para todo x real e k inteiro. Ou seja, o gráfico de 0 a 2π é exatamente igual ao gráfico entre 2π e 4π, que por sua vez é igual ao gráfico entre menos 4π e menos 2π. E também entre menos 2π e 0. Assim, dizemos que a função é periódica de período 2π, ou seja, seus valores se repetem de 2π em 2π. Esse, então, é o gráfico da função seno, também conhecido como senoide. Uma vez que o seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1 para todo x real, a imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1. Agora vamos falar da função cosseno. É uma função de R em R que associa um número real x ao cosseno do arco que mede x radianos. Seu gráfico é o conjunto de pontos do plano de coordenadas x cosseno x para todo x real. E da mesma forma,
é conveniente começar a construção do gráfico apenas com os valores de x variando de 0 a 2π. Aqui estão alguns desses arcos em radianos e seus valores bem conhecidos de cosseno. Novamente, temos aqui no gráfico os pontos da tabela e o círculo trigonométrico. 0 e 1, π sobre 6 e raiz de 3 sobre 2, π sobre 4 e raiz de 2 sobre 2, π sobre 3 e meio, π sobre 2 e 0, e assim por diante. Sabemos que o arco x, aqui está o arco x, que gira no sentido anti-horário e tem uma das extremidades o ponto 1 e 0 que está aqui. O cosseno de x radianos é, então, a coordenada x da outra extremidade, dessa outra extremidade do arco. Então, é essa coordenada x. Então, por exemplo, aqui, ó, 30 graus, né? 30 graus, que equivale a π sobre 6. Então, esse comprimento aqui é π sobre 6. Então, está aqui, ó, 30 graus equivale a π sobre 6, está aqui. E a coordenada x dessa outra extremidade do arco, que é essa aqui, é o valor do cosseno de x radiano. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Então, está ali, ó, quando o arco é π sobre 6 radianos, o cosseno, a função cosseno é raiz de 3 sobre 2. Está aqui esse ponto. Então, ao girar esse arco aqui, temos este ponto que tem coordenadas x e cosseno x. Vamos exibir o rastro desse ponto, clicando com o botão direito em cima dele. Aí a gente tem, então, o gráfico da função cosseno de 0 a 2π. Assim como ocorre para a função seno, a função cosseno também é periódica de período 2π, ou seja, seus valores se repetem de 2π em 2π. Podemos observar aqui que o gráfico entre 0 e 2π é exatamente igual ao gráfico entre 2π e 4π. E também entre menos 4π e menos 2π, menos 2π e 0, e assim por diante. Temos aqui o gráfico da função cosseno. Esse gráfico recebe o nome de cossenoide. Como o cosseno de x está entre menos 1 e 1 para todo x real, a imagem da função cosseno é de menos 1 a 1. Agora vamos falar dos zeros das funções seno e cosseno, ou seja, os valores de x para os quais a função é zero. Podemos identificá-los como os pontos em que o gráfico da função corta o eixo x. No caso do seno, são os pontos do tipo x igual a kπ para todo k inteiro. Menos 2π, menos π, 0π, 2π, 3π são alguns dos zeros da função seno. Já os zeros da função cosseno são os pontos do tipo x igual a π sobre 2 mais kπ, para todo k inteiro. Menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2 são alguns exemplos. Considerando x entre 0 e 2π, podemos observar que, quando x está entre 0 e π sobre 2, a função seno é crescente, ou seja, quando x aumenta nesse intervalo, o valor de seno também aumenta. Depois, quando x está entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a função seno é decrescente, ou seja, quando x aumenta nesse intervalo, o valor de seno diminui. E, finalmente, a função seno volta a ser crescente quando x está entre 3π sobre 2 e 2π. Generalizando, a função seno é crescente a cada intervalo do tipo menos π sobre 2 mais 2kπ a π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro. E é decrescente a cada intervalo do tipo π sobre 2 mais 2kπ a 3π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro. Para a função cosseno, considerando x entre 0 e 2π, podemos observar que, quando x está entre 0 e π, a função cosseno é decrescente, ou seja, quando x aumenta nesse intervalo, o valor do cosseno diminui. E quando x está entre π e 2π, a função cosseno é crescente, ou seja, quando x aumenta nesse intervalo, o valor do cosseno também aumenta. Generalizando,
Temos que a função cosseno é crescente em cada intervalo do tipo 2k menos 1π a 2kπ com k inteiro, e é decrescente em cada intervalo do tipo 2kπ a 2k mais 1π com k inteiro. Uma função é chamada de função par quando, para todo x do domínio, tivermos menos x também em seu domínio, com f de menos x igual a f de x. Como o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, temos que a função cosseno é uma função par. Graficamente, isso significa que o eixo y é um eixo de simetria para o gráfico, ou seja, ele funciona como um espelho. Tomando um ponto sobre o gráfico com coordenada positiva, coordenada x positiva, a reflexão desse ponto em relação a uma reta, no caso aqui o eixo y, também estará sobre o gráfico, só que com coordenada menos x, ou seja, coordenada negativa. E uma função é chamada de função ímpar quando, para todo x do domínio, tivermos menos x também em seu domínio, com f de menos x igual a menos o f de x. Como o seno de menos x é igual a menos o seno de x, temos que a função seno é uma função ímpar. Isso significa que o gráfico é simétrico em relação à origem. Ou seja, se tomarmos um ponto aqui sobre o gráfico com coordenada x positiva, sua reflexão em torno da origem, vamos pegar a origem aqui, ó. Aqui eu tenho a reflexão em relação a um ponto. A sua reflexão em relação à origem também será um ponto do gráfico, só que com coordenada menos x, nesse caso negativa. Vamos fazer os gráficos das funções seno de x mais r e cosseno de x mais r, sendo r uma constante maior ou igual a zero. Pode ser demonstrado que, ao aumentar o valor de r, os gráficos senoide e cossenoide são transladados horizontalmente r unidades no sentido negativo. Aqui percebemos isso experimentalmente. Agora vamos fazer os gráficos das funções seno de x menos r e cosseno de x menos r, sendo r uma constante maior ou igual a zero. Pode ser demonstrado que, ao aumentar o valor de r, os gráficos senoide e cossenoide são transladados horizontalmente r unidades no sentido positivo. Aqui também percebemos isso experimentalmente. No caso de seno de x mais r e cosseno x, quando r é igual a π sobre 2, aproximadamente 1,57, temos que os gráficos f e g se coincidem. Em outras palavras, seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno x. E no caso de cosseno de x menos r e seno x, quando r é igual a π sobre 2, aproximadamente 1,57, temos que os gráficos f e g se coincidem. Em outras palavras, o cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x. Vamos considerar agora funções do tipo seno de kx e cosseno de kx. Pode-se provar que o período t dessas funções é dado por 2π sobre módulo de k. De fato, experimentalmente, observamos aqui no GeoGebra que, ao alterar o valor de k, o período dessas funções também se altera. Quando k é igual a 1, sabemos que o período é 2π. 2π para seno e 2π para cosseno, ok? Agora, quando eu coloco k igual a 2, por exemplo, eu vou ter 2π dividido pelo módulo de 2, que vai dar um período π, ou seja, agora ele vai ter, as funções vão ter um período π, né? Elas vão se repetir de π em π. Quando eu passo k igual a 4, por exemplo, 2π sobre módulo de 4 dá π sobre 2, elas vão se repetir de π sobre 2 em π sobre 2. E se o k for meio, 2π dividido por módulo de meio vai dar 4π. Elas vão ter um período estendido para 4π. 4π e o seno 4π. Agora vamos considerar funções do tipo a vezes seno x mais b e a vezes cosseno x mais b.
Inicialmente, com A igual a 1 e B igual a 0, temos as próprias funções seno e cosseno. 1 vezes seno mais 0, 1 vezes cosseno mais 0. A imagem de ambas está representada aqui com esse segmento de cor verde de menos 1 a 1. Agora, se alterarmos o valor de A, estaremos alterando a imagem dessas funções. Olha lá, se eu colocar o A igual a 2, olha, o gráfico vai permanecer praticamente o mesmo, porém com a imagem agora de menos 2 a 2. Olha lá. Se eu colocar o A igual a 3, a imagem vai ficar de menos 3 a 3 e assim por diante. Se eu colocar o A igual a 4, a imagem vai ficar de menos 4 a 4, ou seja, 4 seno x, esse gráfico vermelho aqui vai ser o gráfico de 4 seno x e o gráfico azul de 4 cosseno x, ok? 3 seno x e 3 cosseno x, 2 seno x e 2 cosseno x e assim por diante. Se eu considerar o A negativo, o gráfico da função vai ser refletido em relação ao eixo x. E o B? Qual o significado de B no gráfico dessas funções? Ele vai provocar um deslocamento vertical da posição de equilíbrio da onda. Lembrando aqui que os gráficos têm aspecto ondulatório. Nesse caso, o nível de equilíbrio da onda é o próprio eixo x. Olha lá, ela sobe, vai até uma crista, desceu, vai até um vale e voltou. Então ela tem uma posição de equilíbrio aqui que é o próprio eixo x. Ao movimentar, variar o valor de B, por exemplo, vamos colocar o B igual a 1, eu estou fazendo então um deslocamento vertical dessa posição de equilíbrio da onda, que antes era o eixo x, agora vai ser a reta y igual a 1. Ou seja, vai cortar o eixo y no valor de B, né? Olha lá, a onda agora vai ter uma crista e um vale em relação à reta y igual a 1, né? Repare que aqui a imagem agora é a imagem original somada a B, ou seja, a imagem original era de menos 1 a 1. Menos 1 mais 1 vai ser agora de 0 a 1 mais 1, 2. Vai ser agora de 0 a 2. Outra coisa interessante que podemos observar é que o módulo de A representa a amplitude da onda, ou seja, a altura da crista em relação ao nível de equilíbrio da onda. Repare que é a mesma distância, essa distância é a mesma distância do vale até o nível de equilíbrio. Então, se a gente colocar o A igual a 2, né? Então, a altura da onda, ou seja, a distância entre uma crista ou um vale ao seu nível de equilíbrio é 2. Não importa, né? É o módulo. Não importa se é 2 ou se é menos 2, por exemplo. Vamos resolver essa questão do Enem de 2019. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. É dada essa função que descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t medido em segundo. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. O exercício pede para considerar 3 como aproximação para π. A questão pede para determinar o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência. Temos aqui a função dada na questão, e para que essa função tenha o valor igual a 6, o valor de seno de beta-t sobre 2 menos π sobre 2 deve ser igual a meio. Como a altura da base do pistão deve alcançar por 3 vezes o valor de 6 centímetros, a terceira vez que o valor de seno vai ser meio, a partir de 0, é em 13π sobre 6, que é exatamente o π sobre 6 mais 2π, o período da função seno. Dessa forma, beta deve atender a condição beta-t sobre 2 menos π sobre 2 maior ou igual a 13π sobre 6 para t menor que 4. Substituindo o π por 3 como manda considerar o exercício, temos que beta-t deve ser maior ou igual a 16. Como t é menor que 4, devemos ter beta maior que 4. Assim, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência, deve ser 5. Resposta letra D. Vamos aproveitar essa questão para construir o gráfico da função h a partir de transformações no gráfico de seno que foram mostradas nessa videoaula.
Temos aqui o gráfico de seno no GeoGebra. Ao diminuir esse π sobre 2, o gráfico será transladado horizontalmente π sobre 2 unidades no sentido positivo. Olha lá, o gráfico passa pela origem e sobe para 1 em π sobre 2. Quando eu diminuo esse π sobre 2, ele vai se deslocar para frente π sobre 2 unidades. Agora, ele corta o eixo x em π sobre 2 e sobe para 1 quando x igual a π. A função seno tem imagem de menos 1 a 1. Esse 4 que multiplica o seno vai fazer com que a sua imagem seja ampliada para o intervalo de menos 4 a 4. Ou seja, a imagem de 4 seno de x menos π sobre 2, se eu colocar um 4 multiplicando aqui, ela vai ser ampliada para o intervalo de menos 4 a 4. E esse 4 que está somando vai fazer um deslocamento vertical para cima da posição de equilíbrio da onda. Ou seja, era o próprio eixo x. Quando eu coloco aqui 4 mais, ele vai fazer um deslocamento vertical para cima da posição de equilíbrio da onda. Agora, a posição de equilíbrio da onda, o nível de equilíbrio da onda, será a reta y igual a 4. Logo, a imagem que era de menos 4 a 4, agora será de 0 a 8. Assim, temos o gráfico da função h. Se eu marco ele aqui no GeoGebra e desmarco a função f, a gente pode perceber que os dois se coincidem. Por último, sabemos que o valor de beta influencia no período da função. Quanto maior o beta, menor o período. Temos aqui o gráfico de h de t para t maior ou igual a 0 e os 3 primeiros valores de t que alcançam h igual a 6. Queremos que esses 3 valores ocorram antes de t igual a 4. Assim, movimentando o beta, podemos observar que, de fato, o menor valor inteiro para que isso ocorra é 5. Para encerrar essa videoaula, vamos resolver uma questão do Enem de 2018. A questão é a de número 170 sobre uma roda gigante que gira no sentido anti-horário. O ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a roda gigante no sentido anti-horário e T é o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial. F é a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função desse ângulo T. É dado esse gráfico de 0 a 4π e a questão quer saber qual é a expressão da função altura, da função f. Pelo gráfico, vemos que a função deve ser do tipo a vezes seno de t mais b. Agora, o que devemos é descobrir os valores de a e de b. Bom, b é 88, porque b é o nível de equilíbrio. A é a amplitude. Então, nesse caso, vai ser 168 menos 88, que vai dar 80. Então, substituindo o A aqui por 80, temos que a função é f de t igual a 80 seno de t mais 88, portanto, é a letra A. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!